Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema intrigante e fascinante: a arte de ser frio. Afinal, o que significa ser frio? É sobre desapego emocional? Controle absoluto? Ou talvez seja a chave para uma vida mais tranquila e eficaz? O exercício muito grande que temos ao longo da vida de buscar o equilíbrio, a sabedoria que eu procuro alcançar antes de encerrar essa vida. Nós mudamos a ideia porque, tanto para alguns ramos da filosofia, quanto para a grande maioria da ideia budista, o inferno começa a ser gestado. Como no exemplo da história da monja, começa a ser gestado por nós mesmos. O inferno é uma opção de entrar em um discurso de ódio. O inferno é uma opção de eu ceder à raiva. O inferno é uma opção de eu transformar aquilo que eu discordo e o movimento destrutivo de aniquilação do outro. Então, o primeiro ponto é naturalmente desarmar pela consciência, pelo exercício, pela meditação, pela sabedoria, essa bomba relógio que nosso eu, nosso narciso, nossa vaidade, produz em nós. O primeiro problema que nós encontramos é aquele tirano interno, e essa é uma questão que, lendo e tendo estudado várias fontes budistas, muitos filósofos, várias escolas que se aproximam do budismo, dialogam como o estoicismo, lentamente você vai percebendo que é um exercício de domesticação pessoal, de uma ilusão do eu que vai se agarrar à minha consciência, e eu tenho que me libertar exatamente dela. E eu me liberto dela, me libertando dessa vaidade, me libertando da raiva, me libertando de pequenas coisas que eu procuro seguir e que a mente já diz, não escrever o palavrão, porque ele contém uma capacidade de agressão que atinge a pessoa e atinge a mim, como eu disse, citando um monge que conheciam na China. Quando eu atiro uma brasa cheia de raiva em alguém, talvez eu atinja a pessoa com a minha palavra que é a brasa incandescente, mas em 100% dos casos, eu queimo a minha mão. Então, o problema não está apenas em ser compreensivo com os outros, não por uma caridade ou uma compaixão externa, mas sim por uma educação interna que coloca no meu caminho, como me ensinou um religioso jajainista na Índia, que coloca no meu caminho pessoas difíceis para que eu queime karma. E algumas pessoas queimam karma em 3º grau, rapidamente e com intensidade. Toda vez que alguém me enfrenta, toda vez que alguém discorda de mim, ela está sugerindo que eu saia da minha zona de conforto, está sugerindo que minha vaidade não me domina, está mostrando que eu sou limitado em relação ao universo, está me convidando a crescer. Todas as vezes que alguém concorda inteiramente comigo, elogia e acha o máximo qualquer bobagem que eu digo, essa pessoa está favorecendo não o meu narciso. Ela está favorecendo o meu eu, que está impedindo que eu acredite quando uma pequena questão tem uma super reação excessiva que vai além do gesto em si. Nós então atendemos a esse processo de uma super-reação ou verborragia, uma reação exagerada, e ela é um sintoma de que aquilo dialogou com muito mais coisa. Ou seja, alguém cortou minha frente no trânsito, um gesto pequeno, eu arrisquei minha vida perseguindo a pessoa, tomada de cólera, cheio de ira, é sinal de que eu não estou debatendo uma questão de trânsito, estou debatendo algo muito maior, muito mais profundo, algo que tem a ver com a minha própria existência. E que isso é apenas um sintoma que eu devo analisar. Ou seja, é um ponto para o meu conhecimento. Tudo aquilo que me provoca, enfrentar aquilo que me provoca uma oposição ao meu desejo, é provavelmente um exercício. Uma pessoa complicada, uma pessoa agressiva, está ali para fazer com que eu não tenha tranquilidade com a minha vaidade, com o meu eu, com a minha ordem, com a minha raiva, que é um veneno do espírito. Dentro de todas as religiões ocidentais, o ódio é um descontrole. O descontrole é uma falta de compreensão do plano de crescimento. Dentro do budismo, ou do plano de Deus para mim, dentro do cristianismo, se eu fui tentar uma coisa e ela não funcionou, se na hora que eu ia ser atendido o que foi fechado, se no momento que eu saí sem guarda-chuva começar temporal, se eu fico gripado no dia de uma experiência profissional importante, esses são pequenos exercícios para eu saber que a minha vontade não é soberana. Que no mundo eu não sou onipotente, e meu eu deve se curvar ao imenso círculo de coisas contrárias, porque a ira quase sempre é um exercício terrível de narciso, de vaidade. Por isso que a vaidade é tão importante como o primeiro pecado. Fulano pode me dizer isso? Quem ele pensa que é? Como esse passou na minha frente? Como essa pessoa me irrita em casa? Por que isso está fazendo barulho a todo instante? Eu me vejo como centro do universo e o universo me convida permanentemente a sair dessa posição protagonista. Entender que eu não tenho poder algum sobre as coisas ao meu redor.
E a todo instante, eu serei testado e testado e testado para saber se eu sou o dono da minha paz ou se a paz pertence ao outro. Então, é por isso que a filosofia histórica destaca também a tranquilidade diante da alma, a capacidade que eu tenho de entender que eu posso mudar algumas coisas e outras que não tenho nenhum poder. Eu devo obter essa tranquilidade que os filósofos chamavam de ataraxia, a capacidade do autocontrole. Aquilo que acontece, eu devo ser indiferente. Eu não posso mudar muita coisa, há pouco espaço de manobra para minha liberdade, e eu devo me concentrar naquelas poucas coisas sobre as quais minha vontade tem alguma ação. Filósofos como, por exemplo, Imperador Marco Aurélio, como Cícero, como Sêneca, como Epicteto, sempre nos aconselharam a controlar essa ira, que é um sinal de falta de sabedoria. Você está porque alguém falou mal de você. Você está tomado de ira porque disseram que você fez tal coisa. Pense apenas. Imagina se soubessem tudo o que eu fiz. Só sabiam disso, felizmente, graças a OS Deuses. Só comentam esse defeito meu, porque se soubessem todos os meus defeitos, aí eu estaria perdido. Aquilo que digo de mim pode ser verdade ou mentira. Aquilo que digo de mim é exclusivamente expressão do que eu sou ou do que eu não sou. Se disser que eu sou agressivo, eu sou irritante. Disso, e eu sou. As pessoas me conhecem. Não há por que ficar mais irritado ainda. E se eu não sou, elas não me conhecem. Logo, por que eu ficaria irritado? Diga que eu sou lento, ou diga que eu sou tomado, por exemplo, de avareza. Vou refletir. Eu sou lento, eu sou avarento. Se elas estão dizendo a verdade, eu concordo. Nossa, você me viu. Se eu não estou sendo julgado com precisão, eu vou dizer: interessante, não consegui ainda me mostrar ao mundo. Ou é uma calúnia, ou a expressão da verdade. Porque ficar estressado à relação é sempre prova, no estoicismo, de falta de sabedoria. A influência é um equilíbrio, uma inquietude que mostra que você ainda não se conhece, você não sabe quem você é, e que a sua paz não lhe pertence, mas pertence ao mundo. Assim, o mundo pode tirar permanentemente a sua paz a qualquer instante. O mundo pode chegar lá e dizer algo, fazer algo, e você perder completamente o controle. Para o cristianismo, é uma falta de capacidade de imitação do mestre, sempre manso e humilde de coração. Para o budismo, é uma exacerbação do eu acho meu eu central. E a ilusão do eu faz com que eu ache que todas essas coisas acontecem por minha causa. O budismo recomenda que evite o ódio, porque eu vou ter que entender que eu não sou o senhor de tudo. Eu posso sentir a dor de ter chutado uma pedra, posso sentir a dor de ter sido insultado, mas não posso transformar isso em ódio, porque o ódio aumenta a sobrancelha. Ele é fruto da cólera, e o ódio aumenta a pressão do meu eu, especificamente do meu eu vaidoso, que se acha possuidor de virtudes e que não pode ser atacado. A ira é um pecado capital. A paciência é uma virtude. E a virtude se exercita diariamente através da concepção de que minha ira é sinal claro de que eu não tenho controle das coisas. A minha irritação é sinal claro de que minha vaidade ainda me domina. A minha irritação é algo que eu devo pensar e repensar e agradecer para cada chance de cada pessoa, na teoria, que me enfrenta, que diz o contrário que eu penso, ou até que me agride, que isso é uma expressão da pessoa. Uma pessoa sábia não entrega a sua tranquilidade para os outros. Uma pessoa sábia sabe entender profundamente que a sua paz lhe pertence como um patrimônio. O sábio não se abala, o sábio não se irrita, o sábio entende que sim, aquilo é o contrário do que eu queria, aquilo dificulta meu plano, no momento. Aquilo me atrasa, mas o sábio não coloca toda a força da ira, porque a ira é uma infantilização, uma teimosia. Como se eu, adulto, me transformasse de novo em uma criança contrariada. As crianças contrariadas são dominadas pelo sentimento, não podem controlar. Não aprenderam ainda o poder da razão e a capacidade que eu tenho sim de sentir um pouco, mas de no mundo contemporâneo, no mundo da internet, a expressão do ódio, da ira nas redes é quase uma obrigação. As pessoas são afogadas nesse senso violento, irado, são muito pouco pacientes, pensam rapidamente, protegidos pelo anonimato da internet, lançam seus ataques constantes e irados sobre o mundo. Cabe às pessoas equilibradas não darem comida, como se diga para os trolls, ou seja, ao não responder no mesmo tom, ao não aceitar a provocação, eu acabo dizendo então que eu não vou alimentar a sua raiva,
porque essa sua ira é sua, é um código seu, é uma gramática sua, é uma energia que me pertence. Eu não vou ser o impulsionador, a alavanca, o trampolim para a sua raiva, e assim eu não alimento monstros que podem crescer e dialogar com os meus monstros também. Deixem que a pessoa enraivecida siga adiante. Sim, o mundo a todo instante, sem cessar, sem parar, o mundo nos enfrenta. E se na Grécia era uma virtude reagir a esse mundo, se no mundo da internet responder com mais palavrões, com mais agressividade, com humor mais agressivo, com ataques mais pessoais, isso pode ser visto por alguém com a virtude. É uma amostra de que aquele que me provocou venceu. Fulano, ele colocou um apelido nas redes. Fulano fez algo agressivo para você. É um problema dele. Ele tem dificuldades com você. Ele não consegue aceitar. É uma escolha dele. É uma escolha absolutamente pertencente a ele. E ao fazer tudo isso, ele pergunta: vai entrar no meu joguinho, vai ceder à raiva, vai ser irado como eu no sentido de tomada de cólera? Vai se infantilizar, vai mostrar que tem insatisfações com a sua vida que devem ser transportadas para o outro? É uma pergunta. E aí algumas pessoas aceitam e outras pessoas rejeitam a participação nesse jogo. A ira é um sinal de falta de paciência, de falta de conhecimento, de falta de controle, de falta de sabedoria.